Frei Jorge Rocha. Bom dia, Dilson, bom dia, Padre Júlio, bom dia a toda a sua equipe. E de fato, esse momento é muito especial, é muito reflexivo, é muito importante que façamos esse momento de revisão de vida, que façamos prospectivas e que nós tenhamos a coragem de investir na sociedade com fé, com responsabilidade e com muita inteligência. É isso que nós queremos fazer. Bom dia, Padre Júlio. Bom dia, Dilson, bom dia, Frei Jorge e toda a equipe aqui do nosso querido Bom Dia Feira. Pois é, então hoje nesse dia que termina o ano, né? Um ano que a gente agradece a Deus por estarmos presentes nesse momento, mas também orando a Deus por aqueles que se foram, né? Que foram milhares de brasileiros, claro, que se foram. O que a gente pode esperar, por exemplo, da Igreja Católica para este ano, padre, ou melhor, Frei Jorge? É Padre Frei Jorge. É padre também. Ficou bom assim, ficou bom assim. Pois é, o que podemos esperar da igreja para este ano é aquilo que ela faz sempre. A igreja não muda o seu jeito de ser, o seu jeito de atuar. É um grande compromisso com o ser humano, é um grande compromisso com a verdade. A difusão do evangelho não é uma coisa panfletária, não é uma coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, para angariar pessoas, para sequazes, para sua sigla. Então a igreja tem um grande compromisso com a pessoa. Quando nós estamos proclamando a palavra de Deus, o evangelho, nós estamos valorizando uma coisa muito importante que Deus criou, que é o ser humano. Portanto, podemos esperar da Igreja Católica o compromisso com a ciência, um compromisso com a verdade, um compromisso com a pessoa, um compromisso com a solidariedade, que são elementos fundantes do próprio cristianismo, presentes na Igreja Católica e presentes em cada cristão e em cada cristã. Então, vamos falar da Igreja Católica apenas enquanto instituição, porque instituição é uma coisa muito, assim, meio impessoal, mas nos cristãos e nas cristãs que estão na igreja, que tem esse compromisso de verdade. Então, espere da Igreja Católica todo esse compromisso, esta renovação com a vida e ainda mais, que a vida possa ganhar sentido, sabor e valor na presença de Jesus Cristo, Senhor nosso. E essa mesma pergunta eu deixo para o Padre Júlio. Quero dizer também que a igreja vive grandes valores, a igreja vive o valor da fé, o valor do amor, o valor da esperança. Então quero dizer que no ano de 2022 a igreja segue vivendo, testemunhando a fé, o amor e a esperança. Quero dizer ainda que nós, com tudo que o Frei já disse também, o Frei Jorge, nós levamos Jesus Cristo, nós anunciamos o reino de Deus. A igreja é instrumento, sinal, sacramento do reino de Deus. E vamos seguir então em 2022 como no todo, como igreja, evangelizando, assumindo, concretizando esse reino de Deus. Como num todo, mas também cada uma é chamada com muita força, coragem a construir o reino de Deus. Cada um tem um papel na construção do reino de Deus e não pode se refutar e entrar nessa grande construção. A igreja não se refuta nessa construção. Bom, nós sempre ouvimos dizer que política e religião não se misturam. Mas política e religião podem conviver juntas? Uma pergunta aí para ambos. Pode, deve. Porque, claro, com certeza absoluta, quando eu falo política, nós estamos falando política com P maiúsculo, que é a arte do bem servir, que é a arte do bem governar. A igreja dá, inclusive, critérios para que sejamos bons políticos. A igreja tem, em todo momento em que tem, por exemplo, as eleições e antes mesmo das eleições, a igreja tem os seus princípios para que, de fato, esses princípios se encaixem numa arte de bem governar de um político. Por exemplo, na igreja não se pode esperar de um político aquele que seja a favor do massacre da pessoa, que fique vilipendiando a dignidade, que jogue a pessoa na sarjeta, que instrumentaliza a pessoa para os seus fins próprios. Isso se chama injustiça. A igreja fala da justiça social.
A justiça social é, inclusive, um compromisso com aqueles que são os estratos sociais, os mais pobres da sociedade. Não que eles sejam massa de manobra, mas para que eles saiam dessa situação, muitas vezes, de estratos sociais. Então, política precisa conviver sim. Afinal de contas, estamos na mesma sociedade e o diálogo é parte integrante da sobrevivência das pessoas. Todos os elementos podem sobreviver. Inclusive, eu creio que é muito fora de contexto, não diria, não corresponde mais de política e religião, não se discute, claro. Nós vamos refletir, discutir é troca de verdade nesse sentido. Não se reflete? Claro. Vamos refletir sim a religião, vamos refletir sim a política, evidentemente, porque se não refletirmos disso, a gente vai ficar sempre naquela indiferença e as dúvidas que pairam sobre determinados assuntos, sobre determinado dogma, a gente continua porque não reflete. Padre Júlio foi meu aluno de ecumenismo, não, foi o Mário Sérgio, foi de outra disciplina, né? Eu dizia sempre, em ecumenismo a gente fala assim, que a gente precisa refletir, conservar as semelhanças e refletir as diferenças. Refletir. Às vezes, quando a gente reflete as diferenças, a gente percebe que não é tão diferente assim. Foi um elemento que a gente criou como verdade que não corresponde de fato à realidade. Então, precisamos refletir sempre. Se nós não refletirmos, nós entraremos num processo de emburrecimento muito grande e a gente não vai nunca, assim, aproximar as distâncias que estão muitas vezes nos colocando em lados muitas vezes opostos. Então, política e religião se refletem sempre. Padre Júlio. Com certeza, eu quero reforçar essa fala do Frei Jorge, dizer que com a ideia de religião, nós trazemos também a vivência da fé. Então, religião e política. Com religião, a gente lembra fé e religião, são duas coisas distintas, mas que se relacionam profundamente. E a partir daí nós podemos falar fé e política, religião e política. Nesse sentido, dizer que a fé é o sim a Jesus Cristo, é a adesão a Jesus Cristo. E quando eu falo adesão a Jesus Cristo, eu estou falando os seus valores, o seu evangelho, assumir as suas bandeiras de vida, bandeira de solidariedade, bandeira de amor, bandeira de fraternidade, de preocupação com o outro e outras coisas mais. Então, nesse sentido, nós queremos dizer o seguinte: essa fé, essa adesão a Jesus Cristo, ela não deve ser etérea, não pode ficar no ar, sem contexto, sem história, não. Nós somos chamados a viver essa fé, essa adesão a Jesus Cristo no aqui e agora, na nossa história, na nossa sociedade. Falamos, por exemplo, igreja de feira. Então tem um contexto, tem um chão, tem uma história. Existem problemas e nós, como cristãos e cidadãos contextualizados, não podemos ficar voando e não entrar na experiência. Agora, como essa questão mesmo de toda essa tragédia com muitas cidades da nossa Bahia, como vamos ficar como homens e mulheres de fé, homens e mulheres de religião, vamos ficar alheios a essa realidade? De forma nenhuma. Então, de fato, fé, religião e fé como adesão a Jesus Cristo se relaciona assim com política e elas precisam andar juntas, encontrar caminhos para o bem comum e para a dignidade cada vez maior do ser humano. O Papa Francisco, né, um Papa moderno, ele diz que era o Papa do fim do mundo, mas eu diria aquele do começo do mundo. Pois é. Tá? Ele está reformulando muitos princípios da igreja e se falou até agora até pelo próprio Papa, de se discutir a entrada da mulher na igreja. O que é que os dois entrevistados hoje pensam sobre a entrada da mulher na igreja? Né? Ou seja, a mulher ser padre, a mulher ser bispo, a mulher ser, quem sabe até papa. Uma papisa, né? Uma papisa.
Qualquer um dos dois aí para começar a conversa. Eu vou deixar aqui o Frei, Pronto, né? vamos lá. Vamos lá. Pelo tempo, experiência magisterial. Existe um protagonismo na igreja que é o protagonismo da mulher. A mulher, a imensa maioria na igreja, é um elemento que sustenta, inclusive, a igreja em determinados lugares onde a igreja institucional nem sequer chega. Agora, existe também determinados elementos da teologia, não é que impeçam, mas que colocam determinadas funções na igreja. A mulher não precisa ser papisa, nem precisa ser sacerdotisa para mostrar o seu protagonismo. Existem outros elementos, outros papéis tão importantes na igreja em que a mulher pode desenvolver e que desenvolve com maestria. E não se trata de trabalho de segunda categoria, não. Se trata de trabalhos específicos. O sacerdote tem o seu trabalho específico. Existe a tradição da igreja, existe a nossa teologia, que ainda não encontrou respaldos teológicos para que a mulher fosse sacerdotisa, nem papisa, nem episcopa. Não tem essa tradição na nossa teologia. Mas tem uma tradição importante na igreja, onde a mulher inclusive, Lídia é tido como uma grande profetisa, né? Lídia. Nós temos mulheres nas Sagradas Escrituras e na própria genealogia de Jesus, trazida por Mateus. Nós temos mulheres na igreja, apóstola da ressurreição, como chamou o Santo Padre Maria Madalena, apóstola da ressurreição. Que título e que papel importante na igreja, a única assim chamada apóstola da ressurreição. Nós temos serviços hoje na igreja, que todos são serviços. Não há subserviços ou serviços de primeira linha, todos são serviços. Nós temos mulheres na igreja hoje que ministram extraordinária da comunhão eucarística, que chegam em locais que de fato o padre nem sabe que existe muitas vezes, né? A penetração das mulheres em determinados lugares é um trabalho de primeira linha e de grande evangelização. Então, o Papa Francisco e a Igreja Católica não tem ainda este ainda não é que terá no futuro, não tem esta preocupação que a mulher seja sacerdotisa, papisa ou episcopa, mas na verdade, cada um resolver o seu papel social, que é um papel religioso e que ao mesmo tempo é um papel de evangelização. A transformação que o Papa Francisco está trazendo não é um novo, ele não está trazendo um novo, ele está resgatando aquilo que nós esquecemos. Por exemplo, uma relação sadia com a natureza. Nós esquecemos de ter uma relação sadia com a natureza. Recordar que tudo na igreja, o nosso poder se chama serviço, não é vantagem. Não estamos aqui para sermos reconhecidos apenas pelo ponto de vista sociológico da nossa político, mas é serviço. Então o Santo Padre não está reinventando a teologia, nem reinventando a igreja. Ele está relembrando elementos essenciais dos quais nós não podemos nos esquecer, porque se nós nos esquecermos, nós corremos o risco de não sermos igreja. Padre. Destaco também essa dimensão da nossa tradição. Então, enquanto tradição, enquanto teologia, seguimos com o sacerdócio apenas para os homens, mas o interessante é que isso, e aí o Papa Francisco nos ajuda muito, que é o próprio relacionamento com as mulheres e o relacionamento interno. Em alguns momentos a gente vem observando que o Papa Francisco já nomeou algumas mulheres para alguns cargos no próprio Vaticano. Então há uma valorização maior, cada vez maior da mulher. Então assim, e é importante dizer também que mesmo com essa permanência do sacerdócio masculino apenas enquanto tradição da nossa igreja, isso não invalida e nem significa que a gente não chame todas as mulheres para corresponsabilidade, porque quando a igreja fala de corresponsabilidade na nossa missão, a partir do Vaticano II, ela não fala apenas para as mulheres, mas para todos os cristãos leigos. Porque até antes do Vaticano II, quando a gente falava dos cristãos leigos, a gente falava que eram colaboradores, e colaboradores pode ser só colaboradores em momentos pontuais e não ser de fato corresponsáveis.
O protagonismo agora. E justamente, agora se fala do protagonismo, se fala até dos leigos como sujeitos na igreja, não são empregados da ordem hierárquica, não, agora todos nós somos corresponsáveis. E nesse sentido, vamos olhar para nossas paróquias, para nossas igrejas, comunidades, a grande maioria de mulheres, elas participam do nosso governo, também decidem, são corresponsáveis. E a gente quer crescer cada vez mais nisso. Então, não é simplesmente essa coisa de nós temos os varões aí e as mulheres não entram na igreja, não. Elas estão dentro, estão bem dentro das nossas igrejas, graças a Deus. Viu, Gilson Barbosa? Além do mais, a teologia nos ensina que toda a comunidade é sacerdotal. As mulheres também participam do sacerdócio comum pelo santo batismo. E tem um sacerdócio hierárquico, que é aquele que os padres desenvolvem na celebração da Santa Missa. Mas então, de uma certa maneira, somos todos, teologicamente falando, somos uma comunidade sacerdotal. Quando a gente fala nessa possibilidade de uma mudança na igreja, aventada de uma forma direta ou indireta por papas, e no pelo Papa, a gente imagina a mulher no altar celebrando a missa. Então talvez fosse a simbologia maior. Reconheço o que o senhor falou aí, uma verdade. As mulheres têm esse protagonismo, mas existe assim uma simbologia, algo assim que como diríamos assim, uma espécie de um marketing da solução. A mulher celebrando uma missa. Isso o senhor acredita que teremos a oportunidade de ter isso ou não? Olha, Gilson, antes da simbologia tem uma teologia. Então, o que justifica a simbologia é o fundamento teológico. E nós não temos um fundamento teológico que justifica a mulher no altar. Pronto, falei. O senhor fala hoje ou sempre? Ou nunca teremos? No momento, se você me perguntar, eu digo sempre. Sempre. Nesse exato momento Júlio, eu digo sempre. Hoje ou sempre? Diria também sempre. Agora, é importante dizer que a gente vai crescendo, que a reflexão teológica vai crescendo, que a nossa caminhada vai crescendo. Há um tempo atrás, quando a gente olha alguns aspectos, talvez, não sei se a gente pode aplicar para essa questão específica, mas quando a gente olha para a nossa tradição, para a nossa história teológica, eclesial e eclesiástica, a gente percebe que algumas coisas nós mudamos. E o Papa João XXIII, quando abriu o Concílio Vaticano II, ele dizia, olha, vamos guardar a substância, vamos guardar aquilo que é nossa fé, vamos encontrar formas diferentes de falar dessa nossa fé, de expressar para o mundo que está precisando de formas novas. Podemos continuar pensando? Podemos encontrar outros caminhos? Não sei se digo assim, né, nesse sentido, se nesse ponto específico, mas eu acredito que nós estamos avançando, crescendo e de repente podemos até encontrar outras respostas, mas assim, olhando para a nossa tradição, para a nossa teologia, como se reflete a temática, o Papa Francisco também, ele percebe que ele tem que ir com a caminhada da igreja, ele pensa com a igreja, de repente até o Papa pode até pensar, não, poderíamos avançar um pouquinho mais nisso aqui, mas ele quer caminhar com a igreja, sentir com a igreja, e vamos com passos lentos para a gente não errar e poder acertar com a igreja. Então, nesse sentido, vamos para frente. Uma outra discussão que se levanta muito, meus queridos entrevistados, Frei Jorge e Padre Júlio, é a questão da recepção da igreja pelas pessoas, o casamento, por exemplo, o casamento das pessoas separadas, divorciadas, a comunhão. Eu particularmente sou de segundo casamento, segunda união, fiz até o curso na própria igreja dos Frades Capuchinhos sobre casais de segunda união, mas esses casais continuam sendo, diríamos assim, o direito de se comungar, por exemplo. Eu mesmo fico na igreja e no momento todos tomam a comunhão, que eu tinha aquela vontade, mas pelo dogma da igreja eu me recolho e fico ao lado da minha mulher e a gente se sente diferenciado. Sim. Claro que agora que vai falar. Se sente diminuído. Eu falar aqui com a linguagem bem clara para vocês. Eu me sinto realmente diminuído, mas
não perca a minha fé na igreja, não deixe de estar, porque frequenta as missas, eu e minha mulher, que somos católicos praticantes. Mas a gente percebe que, eu particularmente acho que a igreja poderia avançar nesse sentido. Não sei qual a opinião dos senhores. Pois é, você que é pároco, né, que está enfrentando isso direto, aí é inclusive o nosso conselheiro para, como é que chama? Cultura, educação, cultura. Mas, Dilson, vamos lá. Na verdade, a igreja tem essa prudência e esse cuidado, primeiramente com o sacramento do matrimônio, que o caracteriza. É a primeira coisa que a gente precisa compreender. A igreja compreende o matrimônio a partir da unidade e da indissolubilidade. Esse é o princípio fundamental do matrimônio. Isto é, um homem se casa com uma mulher e para todo sempre. Porque esse não é o princípio da igreja, não é a igreja que inventou, que a igreja não tem um discurso próprio. É o próprio mandamento do Senhor, é a fundamentação escriturística que nós temos e que nos leva nessa concepção teológica. Contudo, nós temos outros modos de comunhão. O momento da comunhão não é um momento de exclusão, é o momento de se perceber outros momentos de comunhão. Qual seja esse momento de comunhão? É certamente uma comunhão com a palavra que você ali recebe e de todas as pessoas que estão naquela igreja, que a palavra também alimenta. A palavra do Senhor é um alimento. A palavra do Senhor, ele nos coloca na direção, é instrução, mas é também alimento. E também é o momento que nós temos a maneira de fazer um outro momento de comunhão, aquilo que nós chamamos de uma comunhão espiritual. Então não é um momento de exclusão, é um momento paradoxalmente de dupla comunhão. Uma comunhão com a palavra que me alimenta e uma comunhão espiritual que eu faço naquele momento, embora não recebendo fisicamente o corpo de Cristo, digamos assim, mas eu o recebo espiritualmente porque estamos diante de um mistério. E o mistério pode chegar até nós de muitas maneiras. Chega esta maneira que a igreja se institui, mas chega também dessa maneira em que eu me recolho na fé, na prece, na grande devoção e recebo espiritualmente o Senhor no meu coração. Padre Júlio. Dilson hoje está com temas. Dilson hoje veio assim afiado. Né? A gente veio pro fim. Olha, viu, Júlio? É uma coisa leve, coisa tranquila. Olha, Júlio. A gente está numa. Eu quero agradecer aqui a Mário Leal, que está nos ouvindo, parabenizando aos senhores, Mário Leal. Ah, muito bem, um abraço, Mário. Está aplaudindo aqui esse beleza, momento. Beleza, obrigado, padre. Rezemos uns pelos outros. Mas eu digo que são temas que mexem temas muito importantes, com todos, né? Que são católicos ou não católicos também, que acompanham esse tema, que é exatamente essa questão que nós levantamos. Então vamos ouvir também o senhor que é pároco. Muito bem, então no primeiro momento dizer que nós temos uma orientação e a gente não foge muito dessa orientação. Então naquilo que a fala, a gente se contempla, claro, enquanto padres, enquanto membro da igreja, nós nos contemplamos com a fala do Frei Jorge e assim, dizer que a igreja agora, quer dizer, não agora, mas com o sínodo para a família, a igreja, os bispos, o Papa Francisco também tomou esse tema. Nós encontramos um pouco essa reflexão um documento chamado do Amoris Laetitia, o amor na família. Então, assim, se tomou com carinho esse tema e se reforçou essa ideia de continuar acompanhando. É difícil, nós sofremos com essa situação, nós sofremos contigo também. Não dá pra gente, é aquilo que o Frei falava, em nome daquilo que é a Eucaristia, em nome da compreensão que nós temos da Eucaristia, não dá pra a gente dizer, não, já é possível assim de qualquer jeito, né? Mas assim, reforçamos a ideia de acompanhar mais de perto. E é interessante que nesses casos, o Papa Francisco e a própria igreja consensuou isso. É importante que a gente acompanhe de perto as situações. Acompanhe de perto as situações e a gente vai, estude. Se fala disso na própria
no próprio documento, se estude cada situação, que veja, que acompanhe, e para a gente cuidar bem dessa realidade. Agora, a gente está, como é que eu digo, ainda nesse sentido firme aí, mantendo essa nossa orientação. Infelizmente hoje não dá, né? Então vamos ser sinceros, não vamos prometer, né, algo que não é, né, nesse sentido. Não, já pode, a compreensão agora é outra, ou o Papa Francisco liberou. Não é por aí, mas acho que a gente precisa continuar caminhando e experimentando essas outras dimensões de comunhão e sofrendo junto. Que não é uma coisa que a gente diga, o padre diz que pode comungar, o padre tal diz que não pode comungar. Então a gente sofre com essa situação. Então, Bom, o fato é que é uma discussão que não se acabará tão cedo, né? Não vai. Bom, mas nós vamos agora entrar numa área da comunicação. A igreja na comunicação, a comunicação na igreja. Aqui, nós temos aqui as emissoras dos frades capuchinhos, são 4 rádios. Nós temos mas a web rádio, né? Excelsior. Tem 5 com a web rádio. Com a web rádio 5, né? Nós temos em Salvador a Rádio Excelsior da Bahia. Exato. São 2 emissoras, uma AM e FM. Nós temos algumas emissoras também católicas. São quase 30 pelo país. Pelo país? 30 quase pelo 30. país. Isso. Né? Eu vou conversar com o Frei Jorge, que é o superintendente da Sempre comigo, né? O que é que a comunicação veio de algo novo dentro da igreja? Que a comunicação desde Jesus Cristo. Dizem que quando Jesus Cristo subiu no alto da montanha para falar para as pessoas, ali já foi um trabalho de comunicação. Né? Ele buscou um lugar alto para falar para pessoas que estavam espalhadas ali. Aquilo é um princípio de comunicação. Aliás, nas escolas, nas faculdades, é uma das primeiras coisas que os professores falam, que um dos primeiros comunicadores do planeta foi Jesus Cristo. Não tinha um microfone na mão, não tinha um alto-falante, mas tinha a palavra e tinha o morro como palco. E hoje a igreja tem a comunicação e ainda, por último, veio essa ferramenta que é a internet. E aí, Frei? Pois é, Jesus Cristo realmente tem essa... Porque esse é um efeito bumerangue, tanto vai quanto volta, né? Essa noção de mídia que Jesus Cristo tinha, né? A noção, inclusive, de eco, em que lugar está para que a voz saísse melhor. Então é uma noção, de fato, é um personagem histórico da comunicação que deve, de fato, ser estudado. Mas a igreja e a comunicação. Tem, inclusive, diversos documentos, desde o Concílio Vaticano II, que nós temos também no decreto chamado Intermirífica, que fala sobretudo sobre a comunicação e como deve ser uma comunicação de uma entidade religiosa, melhor dizendo, para não comparar com ninguém. Quais são as características de uma entidade religiosa na comunicação? Somos diferentes. Temos que ter a nossa natureza e temos que ter a nossa característica. Em primeiro lugar, os princípios que nos regem. Os princípios que nós temos, que é aquele princípio, primeiramente, da fundamentação de uma notícia. Não posso espalhar por aí fake news. Fake news é anti-evangelho. Todo e qualquer fake news é uma contra-notícia. É um desserviço que se presta à comunicação. Por isso que o primeiro princípio que nós temos como comunicadores é a fundamentação e a origem da notícia. Depois, temos outro princípio, é que a nossa notícia não é apenas uma mera informação. Nós não queremos apenas informar. Nós queremos dar uma boa notícia, mesmo que a notícia não seja boa no sentido qualificativo, mas aquela notícia até que às vezes pode nos fazer chorar, nos fazer sofrer, é uma boa notícia, porque ela vai também nos qualificando, vai nos forjando como cidadãos e cidadãs na sociedade, preparados para enfrentar situações adversas. O outro princípio que nos rege é o princípio da dignidade da pessoa. As notícias que nós estamos aqui veiculando são notícias que não maculam a dignidade. Nós não damos notícia aqui onde a pessoa é rechaçada, onde a pessoa é colocada em último lugar, faz chacota com o nome das pessoas. Nós não fazemos isso, é um princípio da nossa comunicação. E o que rege tudo isso é que o nosso modo de comunicar é, ao mesmo tempo, um modo de evangelizar. Então, um modo com que nós estamos dando uma notícia, esse diferencial,
se chama também evangelização. Eu posso até não falar o nome de Jesus Cristo, citar textos bíblicos, falar de Santa Dulce dos pobres, como falamos aqui sempre, mas o modo com que a gente faz as coisas, as pessoas percebem que tem um quê, aquele quê assim acentuado, e este quê é o respeito. É a evangelização que está ali acontecendo, é a pessoa que está sendo ali contemplada. E por isso nós temos a rádio, por exemplo, não como um veículo, mas como um lugar. A rádio é um lugar onde proporcionamos encontro, onde nós proporcionamos as pessoas, onde nós proporcionamos a verdade. Então, a rádio deixou de ser uma ferramenta, deixou de ser um veículo e passou a ser um lugar de encontro. Um lugar de encontro, sobretudo, com a pessoa de Jesus Cristo. Bom, e ainda falando como lugar ou como ferramenta, o Padre Júlio, que é um comunicador também. O Padre Júlio está aqui conosco, né? Sempre aqui, nos conta a sua história, aqui nos ajudando. Hoje vê essa avassaladora atuação da comunicação nos programas de rádio, de televisão, a própria internet, de modo geral? A comunicação é uma realidade importante, muito importante. E primeiro dizer do sentimento. Quando a gente olha para a realidade da igreja no Brasil, arquidioceses, congregações, aqui os nossos queridos frades capuchinhos, e dizer assim, não só porque estou aqui na presença do Frei Jorge, mas de fato precisamos reconhecer isso, né? Então, assim, a sua história, estamos celebrando 60 anos de igreja, esses frades já estavam aqui antes, assim, e dizer assim, olha, a sensibilidade para isso. Então, quando a gente olha para o Brasil todo, tantos projetos, emissoras, rádios, web, como nós pegamos bem isso enquanto igreja, não se dizer assim, é importante a realidade da comunicação para que a gente possa comunicar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o Evangelho, os valores do reino, Jesus Cristo. Então, assim, enquanto Dilson ia interagindo com o Frei Jorge, eu ficava pensando aqui, ao lado de um veículo de comunicação, você precisa pensar na comunicação em si, no conteúdo. E até o Frei já dizia alguns elementos que nos ajudavam a pensar isso. Nós temos um conteúdo de verdade. Então, assim, além de um veículo, quando a gente olha, por exemplo, a nossa realidade enquanto comunidade evangelizadora, enquanto igreja, a gente tem hoje um conteúdo, né? Um conteúdo que a gente acredita naquilo que a gente fala. A gente acredita naquilo que a gente anuncia. A gente anuncia Jesus Cristo. A gente não anuncia simplesmente uma estrutura eclesiástica. A gente anuncia Jesus Cristo. Com tudo que ele é, com seus valores, com essa dignidade do ser humano. E o que ele aporta ao ser humano, o que ele ajuda o ser humano a crescer. Então, assim, a comunicação está aí e ela nos ajuda tanto no sentido social, geral, mas faz um bem muito grande às pessoas. É interessante destacar, por exemplo, Dilson, em diversos programas, a gente está falando aqui, mas essa palavra, ou você está proclamando o evangelho, quão bem faz alguém, quer dizer, essa palavra chega bem ao coração de uma pessoa. Então, assim, é importante dizer isso. Então, além de um veículo de comunicação desse lugar, dizer, nós temos um conteúdo, nós temos algo importante para anunciar ao mundo, à sociedade, Jesus Cristo, seus valores. Então, isso nos alegra. Pois é, então nós queremos nesse final de entrevista desejar aos senhores um feliz ano novo, a todos nós, e deixar que Frei Jorge, Padre Júlio, faça a sua mensagem nesse final de ano aqui no nosso Bom Dia Feira. Deixamos os senhores para essa mensagem de final de ano, por entendermos que nós somos uma emissora católica, nós somos uma rede de rádio que professa essa fé cristã com muito respeito. Eu vejo aqui a integração dos nossos parceiros comerciais dentro de uma filosofia católica, e dela a gente, com fé em Deus, a gente vai fazer essa mesma comunicação no ano que vem, mas eu deixaria para que os senhores
Claro. usasse a palavra livremente, independente do pensamento da gente. Muito bem. Eu mandei uma cartinha para os nossos colaboradores, deve ter recebido. Se eu não recebeu, leia. Na lista os princípios importantes da nossa emissora. Eu quero, antes de tudo, Dilson, agradecer esse espaço enorme que você nos concede, né? Enorme, 1 hora praticamente de entrevista. Isso é um privilégio grande, né? Isso no rádio é uma eternidade. Isso é uma eternidade no rádio. É um privilégio muito grande estar falando com o amigo da Princesa FM, amiga da Princesa Mas, FM. Nesse dia. interrompendo, assim. Pode, por favor. Interrompendo, eu acho o seguinte, que o rádio tem essa vantagem. Essa que é a vantagem do rádio. É que ele permite esse tempo para as pessoas se expressarem. Claro. Porque na televisão é tudo cortadinho, tudo segundinho. Aliás, aqui 3x4. Aliás, aqui eu entrevistei, uma entrevista que me marcou muito a minha vida foi Ângelo Gaiaça, Professor Ângelo Gaiaça. Que é o professor Ângelo Gaiaça. Afinal, 3 meses antes dele morrer. Essa entrevista deve estar aí guardada, não, Ana Paula? Eu creio que está aí nos arquivos. Eu estava entrevistando ele, Ana Paula disse, olha, doutor Ângelo já está um senhor idoso, a assessoria dele pediu que não fosse muito alongada na entrevista. Aí quando já estava mais ou menos com uns 20 minutos, 25 minutos, eu disse, doutor Ângelo, infelizmente eu sei que o senhor tem seu tempo e tal, mas vamos talvez aí agora concluir a entrevista com o senhor. Última pergunta. Ele disse, não, meu filho, pode continuar. Eu já dei entrevista para o Faustão, para a Rede Globo, para a Rede Tuquê, para Silvio Santos, para não sei, nunca deixaram eu falar, meu filho. E você deixou eu falar. Pois é. E foi 1 hora de entrevista com o doutor Júlio. Infelizmente, 3 meses depois, o doutor Júlio faleceu. Ângelo Gaiaça. Perdão. Doutor Ângelo Gaiaça. Infelizmente, 3 meses depois, ele veio a óbito, mas foi uma entrevista que marcou muito, porque ele disse o seguinte, porque às vezes o entrevistado na televisão não tem tempo de falar. Não tem tempo. Não tem tempo de concluir o seu pensamento. E um programa de rádio a gente tem. Claro que os nossos parceiros comerciais, às vezes as pessoas reclamam, o intervalo de vocês está grande. Comercial. Mas nós temos aqui um intervalo maior sem comercial. Vocês podem perceber, a gente aqui tem no mínimo 1 hora sem comercial. Num programa de 3 horas nós temos em média 1 hora sem comercial. Porque muitas vezes reclamam, mas vocês levaram 15 minutos com o intervalo comercial. Mas nós levamos 1 hora sem intervalo comercial. Sem parar. Para que a gente dê a oportunidade dos nossos entrevistados exporem ou expuserem os seus pensamentos. Meu filho, desculpe eu ter interrompido, mas não, só pelo contrário, só fez corroborar. O senhor falando que é muito tempo. E às vezes não é, porque a gente levaria aqui 2 horas debatendo esse assunto da Igreja Católica. E quantos temas a gente poderia abordar e não tem tempo para abordar? Claro. Hoje, pelo menos. Mas seguir. Muito bem, eu vou fazer um convite, vou deixar para Júlio concluir como nosso convidado. O convite que eu quero fazer é que nós vamos, hoje, nesse dia 31, vamos celebrar o Ano Novo e a nossa rede de rádio comunicação dos Frades Capuchinhos. Nós vamos fazer uma grande rede mesmo. Estaremos em rede a partir das 20 horas, com a nossa rádio, inclusive com a nossa Sociedade News, Caraíba, Princesa e a nossa Interativa, sobretudo trazendo também a participação dos nossos colaboradores. Então, a partir das 20 horas, a rede de rádio comunicação dos Frades Capuchinhos quer convidar você para celebrar o Ano Novo. Vamos esperar o Ano Novo, nesse rito, que a vida é feita de ciclos. Não é que no dia 1º tudo por magia, pirlim-pim-pim, vai ser diferente, não. Mas é porque é o ciclo que se marca, que se abre, a vida é feita assim. Mentalmente, psicologicamente, sociologicamente, a gente tem este marco temporal para poder nos ajudar a repensar. Então, o nosso grande convite, a partir das 20 horas, a rede de rádio comunicação dos Frades Capuchinhos convida você para o show da virada, aqui com muita música bonita, com muita interação. É David César que está no comando, né? David César no comando, e você é o nosso grande convidado. Você também está convidado, viu? Se não tiver celebração, Padre Júlio. Muito obrigado, Frei. Uma programação quente, né? Boa, né? Quente. Eu quero dizer que esse espaço aqui, Dilson, muito especial, desse final de ano. Então, e com essa composição aqui, eu acho que a gente é de uma parceria muito grande. Quero agradecer ao Frei Jorge, nosso superintendente aqui de todo esse complexo comunicativo de Santo Antônio. Deu ao nosso querido Dilson,
Fernando, Ana, Bárbara. Então, quero agradecer em nome também da Arquidiocese, do Vicariato. A gente veio aqui em outros momentos também, falando do nosso Jubileu de Diamante. Eu até coloquei para os nossos padres na nossa rede interna, o Bom Dia Feira, parceiro do nosso projeto do Jubileu Diamante. Nesse sentido, um grande abraço também a Jair, da Peregrinação Viagens e Turismo, também parceiro também no nosso projeto, e também aqui parceiro contigo também, Dilson. E dizer a nossa alegria, nosso respeito. Nós estamos aqui num programa com essa audiência, com essa tradição, com esse respeito, com esses nomes, a começar do teu. Então a gente se alegra. Obrigado a todos vocês por estarmos. Gosto dessa dimensão, gosto da comunicação, e a igreja tem nos pedido isto, e eu quero agradecer muito mesmo a vocês. E dizer também, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, dizer que nós igreja, não, como diz o Papa Francisco, já no início do seu pontificado, nós queremos ser uma igreja como uma alfândega. Você passa, você não passa, porque a gente trabalhou temas importantes aqui, delicados, como casais em segunda união, sacerdócio de mulheres, e tratamos com um carinho muito grande. Então, mais do que, nós somos uma igreja de alfândega. Você passa, você não passa, as mulheres não passam, os homens passam. Mais do que isso, nós caminhamos com a humanidade, nós caminhamos com as pessoas. Nós queremos sentir, enquanto igreja, nós queremos sentir com as pessoas, com cada um, com cada uma. E eu penso que em tudo que fazemos, nas nossas instituições, ou lá na senhorinha que vem nos procurar e que quer acolhida, quer aconselhamento, ou jovem, em tudo isso nós fazemos nosso papel. Então eu quero agradecer demais aqui a nossa princesa, aos nossos frades, ao nosso Bom Dia Feira. E eu queria deixar uma mensagem. A gente trabalha sempre com a poesia, né? Muito então bem. eu não posso não trazer essa poesia. Quis bem deixar ele concluir, tá vendo? Eu não posso não trazer essa poesia aqui da autoria do padre Júlio Santa Bárbara. Eu dedico a todos os ouvintes, que são muitos, do nosso Bom Dia Feira. Essa poesia chamada Esperança é Comida. Deixo o nosso abraço a todos os nossos padres, aos nossos bispos, Dom Zanoni, Dom Itamar, que teve aqui esses dias. Então deixo o nosso abraço para todo o nosso povo. Diz assim a poesia: esperança é comida que nos faz perecer quando dela não comemos. Esperança é porta aberta que aponta para o belo horizonte e significa os caminhos palmilhados. Chamo-me fome para aqueles que não têm comida, bem como para os saciados. Chamo-me motivo para os que perderam a razão de viver, ou que vivem apenas para si mesmo. Chamo-me beleza, que perfuma a mãe natureza e revela o sumo bem. Esperança é bebida, que fortalece o labor com cheiro e doce sabor. O nosso grande abraço, mais uma vez nosso muito obrigado por esse espaço, por essa entrevista. E feliz ano novo. E feliz ano novo. E vamos